Olá, pessoal. Seguindo em frente com mais direito penal, estamos vendo o princípio da insignificância. Na aula passada, falamos de contribuições sociais e condutas típicas que repercutem na previdência social. Como a contribuição social é um tributo, você não pode confundir o que nós vimos sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância naqueles crimes de sonegação de contribuição previdenciária, estelionato previdenciário e apropriação indébita previdenciária e a modificação na jurisprudência. Mostrei uma jurisprudência recentíssima para vocês sobre o assunto. Então você não vai confundir o que você viu quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância naqueles crimes para estas condutas típicas previstas nesta lei 8.137 de 90, que traz a previsão dos crimes contra a ordem tributária. Mas perceba o seguinte, que aqui nós temos condutas afetas às obrigações acessórias, que tem por finalidade auxiliar a administração tributária a controlar o recebimento de suas receitas tributárias. Então, quando você presta uma declaração falsa, você está atrapalhando a administração tributária. Todos nós somos obrigados a apresentar a declaração do imposto de renda. Você faz isso a título acessório. A obrigação principal é pagar o imposto. A obrigação acessória é você facilitar a vida da administração tributária. E quando você viola estas obrigações acessórias, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operações em livros ou documentos fiscais, falsificando a nota fiscal, alterando uma duplicata, fornecer documento falso ou inexato, não dar a nota fiscal para o consumidor, você está burlando a forma de controle da administração tributária. Onde isso dá mais problema? No ICMS. As empresas pagam ICMS. Quando você, consumidor, adquire um produto e consta lá ICMS, esse ICMS ele é devido pela operação empresarial, pela entrada e saída de mercadoria de determinado ente da federação. É cobrado entre os estados. Vem na nota, mas o fato gerador do ICMS é a entrada e a saída da mercadoria. Pois bem, pessoal, com relação a essas obrigações acessórias, é possível a aplicação do princípio da insignificância. Então você não confunda. Entra aí mais uma questão de política criminal, política fiscal. Há interesse do fisco em receber os valores. Então você vai analisar o caso concreto. Se aquela pessoa, física ou jurídica, ela é reincidente, está sempre praticando essa violação às obrigações acessórias, o juiz competente ele vai analisar se é o caso de aplicar o princípio da insignificância. Tem que observar todos aqueles critérios expostos pelo STF e o valor financeiro insignificante também é avaliado, mas você não confunda. Só que nesse caso, o problema reside na obrigação acessória e não na obrigação principal, como se dá no caso do descaminho. No descaminho, aconteceu o fato gerador do imposto, seja o imposto federal, o imposto de importação, ou o ICMS, que agora também o mesmo critério está sendo aplicado para o ICMS, eu mostrei a jurisprudência atual. A insignificância no descaminho somente era aplicado ao tributo federal. Hoje, este ano, tem jurisprudência admitindo também
a aplicação dos mesmos critérios ao ICMS, desde que o ente federativo competente para a cobrança desse tributo estadual tenha também uma norma que diga que até tanto não haverá execução fiscal. Aí o mesmo critério será aplicado. Então, no descaminho, você está olhando para a obrigação principal, o valor, devido em razão daquele acontecimento fenomênico que gera o dever de pagar tributo. Aqui, nesses crimes contra a ordem tributária, você tem violação de obrigações acessórias que atrapalham a administração tributária. Todo mundo sabe que aquela pessoa está comercializando aquelas mercadorias, aquele fornecedor. Só que ele está iludindo o fisco através do falseamento de obrigações acessórias. No descaminho, ninguém sabe que aquela pessoa está comercializando aquela situação. Está vendo que uma burla da forma de ingresso da mercadoria. Então aqui é possível esse trabalho com o princípio da bagatela, olha a jurisprudência, habeas corpus, crime contra a ordem tributária, artigo 1, inciso 5. O que a pessoa fez aqui? Nota fiscal, não forneceu nota fiscal como deveria. Deixar de fornecer nota fiscal, quando obrigatório, pleito de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, valor ínfimo da nota fiscal, sendo o montante do tributo ainda menor, porque o que consta na nota fiscal é a base de cálculo. Vai ter uma alíquota e vai incidir naquela base e o tributo vai ser, logicamente, menor. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. Assim, a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado, no caso, o erário público, sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. A despeito da conclusão das instâncias antecedentes, não deve haver repressão penal à conduta praticada pelos pacientes, em razão do ínfimo valor da nota fiscal não emitida, olha a obrigação acessória aqui, no dia da venda, qual seja R$ 64,00, até porque o montante do tributo é ainda menor, além do fato de o documento fiscal ter sido devidamente lançado após 4 dias da ocorrência, o que autoriza a conclusão de que o grau de reprovabilidade da conduta é mínimo, pois não houve dano social relevante. Quais os critérios utilizados pelo STJ para considerar a insignificância nesse caso? O baixo valor da nota, que expressa uma base de cálculo, onde irá incidir uma alíquota do tributo em espécie, bem como o tempo exíguo em que o agente supriu a sua omissão. Foi lá e resolveu a obrigação acessória rapidamente. Então, valor e o lapso bem curto para que a pessoa resolva o problema da obrigação acessória. O que autoriza a conclusão de que o grau de reprovabilidade da conduta, portanto, é mínimo. Há de se considerar, ademais, que a resolução da PGE 2436 de 2018 estipulou para o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro o valor mínimo de R$ 2.136,03 do FIS. Ou seja, nem sequer execução fiscal poderia ser ajuizada na hipótese.
Assim, penalmente, não se verifica a tipicidade material da conduta. Então, você não tem fato típico. Se eu eliminei qualquer elemento do fato típico, conduta, se for crime material, não tem resultado, eu não tenho tipicidade formal, não tenho uma lei tipificando uma conduta como crime, é um fato atípico. Ou se tem a lei, só que é materialmente irrelevante, eu tenho uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, também não tem crime. Então, quais foram os critérios aqui? Baixo valor, tempo exíguo para a pessoa resolver o problema da obrigação acessória. E esse fato que é correlato também a do descaminho, que é o teto para a fazenda respectiva ajuizar ou não uma execução fiscal. Só que você não vá confundir justamente com as questões afetas à contribuição social, que também é um tributo. Eu falei de apropriação indébita previdenciária, sonegação fiscal previdenciária, estelionato previdenciário. Tudo isso diz respeito a um tributo, contribuição social, só que afeta a previdência. Aí é tudo diferente, mudou. Eu mostrei jurisprudências novas, eu mostrei jurisprudência antiga, trazendo a mesma ideia aqui desses crimes contra a ordem tributária. Aplicava-se também para a sonegação fiscal, previdenciária, para a apropriação indébita previdenciária, estes mesmos critérios aqui. Só que mudou. Eu mostrei a jurisprudência recente. Essa aqui também é recente. Então, olha a aula passada. Não confunda, então, contribuição social, que diz respeito à Previdência, com esses crimes contra a ordem tributária, porque como tudo diz respeito a tributo, você pode confundir. Então, separe o que é obrigação principal, INSS, contribuição social, e obrigações acessórias. Tá ok, pessoal? Vamos seguir em frente agora. Moeda falsa. Aqui você tem um bem jurídico protegido pelo direito penal, a fé pública. De regra, a jurisprudência entende que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública. Tudo bem? Porque o risco de dano social é muito grande, então você não vai ter aquele requisito de nenhuma periculosidade social. Lógico que tem periculosidade social, você circular moeda falsa. Seguindo em frente, princípio da insignificância e lei de drogas. De regra, pessoal, para tráfico de drogas, você não aplica o princípio da insignificância. Só que a jurisprudência, ela tem evoluído. Olha que eu só estou trazendo novidade aqui para a sua prova. Então, de regra, o que se sabe é que tráfico é tráfico, não se aplica o princípio da insignificância. Mas olha aqui, posse de 1 grama de maconha, condenação a pena de 6 anos e 9 meses e 20 dias de reclusão. Regime inicial fechado. Olha só, pessoal, 1 grama, estava ali com a maconha. 6 anos, fechado, regime fechado. Olha a gravidade da situação. Pedido de absolvição por atipicidade material, princípio da insignificância. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. Parecer da PGR pela concessão da ordem. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade material. Pessoal, está cheio de condenações elevadíssimas por furto de sabonete, shampoo, saco de arroz, saco de cimento. E por conta disso aqui também, a lei de drogas não te dá nenhuma quantidade de droga para a configuração do tráfico. Se é usuário ou se é tráfico, vai ter o laudo da perícia denotando ali a existência da quantidade, mas não tem quantidade certa para se fixar quanto a tráfico ou quanto a uso. Vai depender de cada juiz, de cada estado. No estado de São Paulo tem uma tabela. Tanto é tráfico, tanto não é. Quem decide é o juiz, tá ok? Preste atenção nisso aí. Isso aqui, pessoal, eu já mostrei em aulas anteriores. A semente de maconha, que também não foi considerado crime pela insignificância, não teve tipicidade material. Aí eu me referi aqui ao 28, falei que era o tráfico internacional. Não é. A internacionalidade ou transnacionalidade do tráfico
vem prevista no artigo 40 da Lei de Drogas. O artigo 28 traz o quê? A previsão do usuário. Porte de drogas para consumo pessoal. Então, preste atenção que essa informação ela é importantíssima, ela é especial para a sua prova. Porque vamos comparar aqui uma situação. Eu acabei de falar nessa jurisprudência recente que a pequena quantidade de maconha não foi considerado crime por atipicidade material em aplicação ao princípio da insignificância. Nessa jurisprudência também as sementes de maconha não foram consideradas crime por ausência de tipicidade material. 31 sementes de maconha. Mas preste atenção que nessa jurisprudência aqui está havendo uma referência ao uso. Então, olha o que é dito aqui. E ainda que se entendesse pelo enquadramento da conduta na figura típica do usuário, a importação de apenas 31 sementes de maconha não se apresenta relevante do ponto de vista penal, devendo ser considerada materialmente atípica. Quando você importa mercadoria, coisas proibidas, você tem o contrabando. Se houver uma previsão desse fato em uma lei especial, como tem na Lei de Drogas, artigo 33 com 40, você importar droga. Você tem o tráfico internacional de drogas. Aí você trabalha com o princípio da especialidade. Eu tenho a Lei de Drogas fazendo a previsão mais específica que a do contrabando. Só que aí você tem o quê? Uma pequena quantidade. Aí vamos enquadrar como usuário. Perceba aqui um detalhe curioso. Se a pessoa fosse enquadrada aqui como usuário, não poderia ser aplicado o princípio da insignificância, porque a jurisprudência entende que não se aplica o princípio da insignificância ao uso, ao usuário. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização, fica submetido às seguintes penas. Você não tem prisão para o usuário. Você tem advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa, comparecimento a programa, curso educativo. Você não tem pena privativa de liberdade. O usuário não pode nem ficar detido, nem um instante. Não tem pena de prisão definitiva, não é para ter também provisória. Só que é uma conduta típica. A pessoa sofrerá um processo, terá pena. E olha que curioso, se essa situação das sementes fossem consideradas para fim de enquadramento no 28, seria pior para a pessoa, não poderia aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Qual é o entendimento dos tribunais? Que para a configuração do consumo pessoal já tem que ser insignificante, já tem que ser pouco. Então, se o pouco já configura o uso, você não aplica a insignificância para o consumo pessoal. Então, olha só que curioso. Nesse caso aqui, foi mais benéfico não configurar o uso, mas o tráfico de semente mesmo. Queria traficar droga. Só que aí, por ser sementes de maconha, não foi considerado para fins de tráfico em razão do reconhecimento da atipicidade material. Essa informação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Crime de porte de drogas para consumo próprio. Princípio da insignificância. Tema aqui, ó, atualizado, recente. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. O que vai importar é essa parte final. Qualquer crime de tráfico de drogas, o bem jurídico tutelado é a saúde pública. O problema não é esse aqui. O problema é essa parte final. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Agora, olha só. A reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no artigo 28. Então, a configuração do fato típico, porte de drogas para consumo pessoal, já precisa ter ali, na sua ocorrência, a insignificância, a pouca quantidade. A irrelevância já faz parte. Por isso que não se reconhece
o princípio da insignificância. E olha aqui, o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral. Se você acessa aqui esse tema 183 do STF, você vai ver que o STF não quis saber disso. Falou que é matéria infraconstitucional. Pois bem, pessoal, se você não tem uma decisão do STF falando sobre o assunto, mantém-se a lógica que a jurisprudência já tem trabalhado. Não se aplica o princípio da insignificância ao fato típico previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua vendo o princípio da insignificância versus a reincidência. Se aplica ao princípio da insignificância a pessoa que é reincidente? Vamos ver na próxima aula. Até lá, um abraço.